7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando numa data tão especial, né? E não sei como é que você tá, como é que tem sido esses últimos dias, né? Todo esse ano, se tem sido bom para vocês, né? Certamente foi um ano muito desafiador, certamente foi um ano onde nós fomos desafiados a poder crescermos mais em Deus, a poder exercitar melhor a nossa fé, né? E nada melhor do que iniciar mais esse último dia, né, do nosso ano, celebrando a Deus. E claro, tivemos desafios, tivemos muitas situações difíceis, mas também nós tivemos muitas vitórias, né? Podemos dizer que tivemos muito mais vitórias do que, né, situações difíceis. Então eu quero, junto com você nessa manhã, poder celebrar a Deus pela sua vida, pela minha vida, pelos feitos de Deus na nossa vida. E assim como o salmista, né, lá no Salmo 103, ele fala para nós, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, você que pode, que está na sua casa, né? Eu sei que talvez tem muita gente que está aí no carro indo para o trabalho, então não tem como parar para ver a Bíblia, né? Mas você pode pegar a sua Bíblia, abra aí no Salmo 123, né? Eu não quero gastar muito tempo nessa introdução, mas eu quero, né, trazer essa palavra introdutória para a gente já começar, né, o nosso café com Cristo, né, nesse dia tão memorável, né? Então vamos lá. Salmo 103 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a tua alma, de coroa. Vamos ler de novo o versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus feitos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porquanto assim como os céus se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Só até nesse versículo 13. E glória a Deus por isso, porque nós somos ensinados pelo Senhor, pela sua palavra, que independente daquilo que nós sentimos, independente do nosso sentimento, independente daquilo que nós estamos identificando, né, momentaneamente, a palavra do Senhor nos ensina: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que a minha vida e a sua vida possa bendizer o Senhor. É uma ordenança, é um mandamento de Deus, que nós, independente de todas as coisas, que nós venhamos bendizer o nome do Senhor. E é interessante que isso não é somente uma ordenança, mas isso é um convite a nós experimentarmos a bondade de Deus. Isso é um convite a nós provarmos mais de Deus. E, consequentemente, quando nós provamos, quando nós experimentamos, quando nós vemos, quando nós vivemos nessa realidade, certamente, toda a área do nosso ser, ela vai bendizer o nome do Senhor, até mesmo nos dias maus, né? Mas hoje, como um dia especial para nós, um dia que marca de forma muito definitiva, né, o nosso ano letivo, né, tanto aquilo que nós fizemos até agora, quanto a entrada de um novo ano, eu quero te convidar a poder bendizer o nome do Senhor aí agora. Provavelmente você tem algo a agradecer a Deus por tudo isso que aconteceu durante esse ano, né? E como alguém que tem expectativa por algo novo, como alguém que tem expectativa de que nesse novo tempo nós viveremos um tempo especial do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, nos nossos trabalhos, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, o nosso ministério. Nós vamos sim marcar esse novo tempo com ações de graças, né? Certa feita eu ouvi alguém dizendo que se Deus ele habita em meio aos louvores, certamente o diabo ele habita em meio às murmurações. Aonde Deus não é louvado, o diabo normalmente ele consegue alcançar esse lugar de murmuração em nós. Então, quando Deus não é louvado, provavelmente nós estamos adorando ao próprio diabo com a nossa murmuração. E nós sabemos que isso não é de Deus. Amém? Mas eu quero, nessa hora, convidar você a fechar os seus olhos junto comigo. Nós vamos ter um momento de orar. E logo após orar, nós vamos louvar o nome do Senhor com um cântico espiritual. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado porque certamente até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque não nos faltou a graça, a misericórdia, o favor do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Até mesmo nos momentos onde nós não sentimos, nos momentos onde nós não vimos aquilo acontecer do jeito que nós esperávamos. Mas o fato de nós estarmos aqui nessa manhã, Senhor, o fato de nós acordarmos e estarmos aqui diante da sua presença, Pai amado, isso mostra que mais uma vez a sua misericórdia nos alcançou, a sua graça nos alcançou. Então nós rendemos toda a honra ao Senhor, nós te damos toda a glória e nós pedimos, Espírito Santo, nos ensina sobre como proceder nesse último dia do nosso ano. Nos ensina como poder marcar, concretizar esse tempo, esse ciclo da nossa vida com chave de ouro. Nós sabemos que essa chave de ouro seria nada menos do que poder fazer o que nós precisamos fazer na presença do Senhor. E assim como nós estamos concluindo esse ciclo na presença do Senhor, Deus, nós queremos entrar nesse novo ano, Pai amado, celebrando ao Senhor, Pai amado, reconhecendo a sua presença. Então, seja conosco.
nos ajuda. Abençoa, Pai, tudo aquilo que leva o nosso nome, tudo aquilo que nós temos empreendido. Deus, e que em nada, Pai, nos falte a sua presença, Pai. Que em nada nos falte a sua palavra, que em nada nos falte, Pai, a sua unção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos e nós somos gratos, Pai, porque não há outro igual a Ti, Pai. Nós somos gratos porque só o Senhor é Deus, Pai. Então, muito obrigado por tudo, nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti, altos louvores. Cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Celebre a presença do Deus que está aqui nesse lugar. Oh, diante da presença do nosso Deus, essa abundância de alegria. Declare no meio dos louvores do seu povo, no meio
Glória a Deus por isso. Que Deus, ele habite no meio dos louvores do seu povo. E glória a Deus porque tem a ver com o que a gente já tem falado, né? Se Deus habita em meio aos louvores do seu povo, isso precisa ganhar ainda mais espaço entre nós, amém? Glória a Deus por isso. Quero saber, né, assim como nós já começamos com todo o gás aqui nesse último dia do ano, precioso, quero saber de onde você é, de onde você está nos assistindo, né? Quero te convidar a colocar o seu nome aqui no chat, logo embaixo eu vou estar acompanhando aqui vocês, né? Então, coloca ali o seu nome, a cidade de onde você está participando, acompanhando a gente, né? Eu quero depois orar por vocês também, né? Eu sei que tem muita gente que de Juiz de Fora, mas também tem muita gente de cidades aqui da região, de outras, né, outros estados, e já teve gente até de outros países assistindo, tá? Brasileiros que estão morando em outros países. Então, fique atento aí, não perca essa oportunidade de poder colocar o seu nome para me saber quem que está acompanhando a gente, né? Coloca aí o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, e eu quero orar por você daqui a pouquinho, beleza? Vamos com tudo então. A gente vai falar hoje na palavra do Senhor. Nós vamos falar, meus amigos, sobre algumas coisas que são extremamente importantes para esse novo tempo na nossa vida. Assim como estamos falando, né? A gente está no tempo de conclusão, num tempo onde tantas coisas aconteceram aqui até agora, né? Com certeza tem muita gente que às vezes fica triste, né, com essa questão da transição dos pastores, né, essa questão de, né, a gente cria vínculo, a gente cria, né, essa afeição assim com essa proximidade com cada um deles, mas eu sei que antes de qualquer coisa a gente precisa confiar que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para os nossos pastores e é muito importante quando a gente aprende a poder olhar para isso com um olhar de graça, sabe? A poder entender mesmo a beleza de Deus em meio a todo esse processo. Então eu quero te chamar a poder, né, guardar o seu coração, quero te chamar a poder esconder-se no Senhor nesse tempo. Sempre é tempo de nos esconder no Senhor, mas existem fases, existem momentos na nossa vida, principalmente momentos de transição. Não somente da igreja, mas nós vivemos constantemente na nossa vida pessoal também transições, né? Transição num relacionamento, né? Quem está noivo vai casar, quem vai casar vai ter filhos, quem tem filhos, né? Vai poder trilhar essa caminhada de poder educar, de poder instruir, né? Aqueles que estão, né, planejando ainda se casar, né? Eles vão se organizar, eles vão pegar e vão buscar crescer profissionalmente, financeiramente. Então, constantemente, meus amigos, nós estamos vivendo isso. E para isso, eu sei que, assim como eu já pensei isso várias vezes, muitos de nós, talvez, assim como você que está nos assistindo, talvez já deve ter se pegado pensando nisso. Tipo assim, eu estou cansado desse tempo onde parece que nunca temos uma boa notícia, sempre tem algo acontecendo, mas não, meus amigos. Eu acredito que é possível sim nós encontrarmos beleza de Deus no processo. Eu acredito sim que é possível nós podermos usufruir da presença de Deus em momentos de crise, né? Tanto que quando você para olhar as Escrituras, todos esses feitos extraordinários de Deus não aconteceram simplesmente quando estava tudo 100%, quando estava tudo certinho. As maiores intervenções de Deus na história da humanidade foi em momentos onde realmente o homem ele se encontra incapaz de poder resolver aquela situação. Prova disso é a vinda do nosso próprio Jesus, né? Eu e você, nós estávamos com o nosso status negativo diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Era irreversível o nosso relacionamento com Deus, porque o homem caiu. No entanto, Deus prova o seu amor conosco quando Ele envia o seu melhor, quando Ele envia o seu Filho Jesus. E através dessa entrega tão significativa hoje, eu e você podemos acessar a Deus, ou melhor, podemos andar junto com Deus, presença 24 horas por dia. E nós somos nós somos convidados a caminhar nessa revelação, amém? Nessa consciência da presença. Eu quero que você abra comigo no Salmos 34, glória a Deus por isso, amém? Aleluia!
Glória a Deus. Vai colocando seu nome aí depois no chat para eu saber de onde você está falando, de qual cidade você está falando, seu nome certinho, né? Que eu quero orar, te abençoar depois também. E nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Salmos 34, no versículo 8, diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem quem nele se refugia. Olha que palavra tão preciosa. Essa é a palavra do Senhor. E sabe, meus amigos, meus irmãos, uma coisa que eu percebo de Deus para esse novo tempo é que eu vejo que ao passar, né, das estações, uma das coisas que eu percebo é que a igreja do Senhor, às vezes, ela se perde em meio aos momentos de Deus na história. Ela deixa de falar do amor de Deus, ela deixa de poder operar, né, nas obras de Jesus, de fluir nas obras de Jesus. E acontece muito da igreja, de nós, às vezes, não fazermos isso, não evangelizarmos, não ganharmos discípulos para Jesus por conta do medo, por conta das circunstâncias. Sei que até mesmo diante dos desafios da nossa casa, desafios do trabalho, da vida financeira, da família, que isso acaba gerando em nós um distanciamento daquilo que é o propósito, um distanciamento do gênese daquilo que é o propósito de Deus para nós, da essência do propósito de Deus para nós. E às vezes o cansaço do dia a dia, o cansaço das situações tendem a minar em nós as forças, tendem a tirar de nós a empolgação, a entonação do amor de Deus. Isso é algo que nós precisamos constantemente guardar. A palavra do Senhor diz que sobre tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. E é interessante que quando lá em Provérbios 4, 23 diz sobre isso, o autor ele fala sobre isso, e uma das coisas que nós entendemos nesse texto é que Deus, aliás, na verdade, para pensar, tem muitas coisas que são importantes. Hoje, na minha e na sua vida, tem muitas coisas que são importantes. O casamento é importante, o trabalho é importante, cuidar dos filhos é importante, não estou falando uma ordem aqui cronológica, mas eu estou só pontuando, né? Independente de quem vem primeiro ou segundo, mas eu quero só te lembrar, o nosso casamento é importante, a nossa esposa, o esposo, os filhos, a vida financeira, o trabalho, o ministério, servir a Deus, né, no ministério, tudo isso é muito importante. No entanto, uma das coisas que a gente aprende com a palavra de Deus é que tudo pode ser importante, mas Deus não nos mandou cuidar de tudo de forma igualitária. Deus nos mandou, sim, cuidar de áreas que são importantes, mas Deus também nos mandou dar prioridade àquilo que é essencial para a nossa existência. E o autor de Provérbios, ele vai falar que sobre tudo que nós devemos guardar, sobre tudo aquilo que é prioridade, nós devemos guardar o nosso coração. Porque do nosso coração nascem os verdadeiros sonhos de Deus. Aliás, né? No nosso coração é o lugar onde Deus ele gera os maiores sonhos para nós. No nosso coração é o lugar onde as visões são geradas, onde os sonhos são gerados. No nosso coração, que não é essa bomba de carne que está dentro de nós, todo instante fazendo assim, ó, que é o nosso espírito, é ali onde nós nos comunicamos com Deus. É nesse lugar onde os maiores projetos que existem, os projetos mais extraordinários, as famílias extraordinárias, as igrejas extraordinárias, os relacionamentos extraordinários nascem nesse lugar, sabe? E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos dar prioridade para esse lugar, em guardar esse lugar. Porque uma vez que esse lugar da essência é comprometido, todo o resto é comprometido também. A família fica descoberta, o ministério fica descoberto, a esposa, os filhos, as finanças, os relacionamentos, o trabalho, tudo fica descoberto. Uma vez que o lugar da aliança, o lugar onde a conexão da nossa aliança com Deus acontece, uma vez que esse lugar é descoberto, uma vez que esse lugar perde o cuidado, perde a importância, nós estamos colocando em risco tudo aquilo que nós
alcançamos com muito esforço na nossa vida. E aqui vai uma palavra muito de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que é contra falar de esforço. Ah, mas a graça de Jesus já morreu na cruz, ok. Jesus se entregou na cruz, Jesus pagou, levou todo o peso do pecado no meu e no seu lugar. Ok, eu entendo. Mas quando nós falamos sobre o esforço, quando nós falamos sobre a entrega, nós não estamos falando sobre substituir aquilo que Jesus fez no nosso lugar. Nós estamos falando sobre um senso de responsabilidade que eu e você precisamos ter. Se você é casado, certamente você sabe que você precisa fazer, você já precisou fazer e você precisa fazer sacrifícios pela sua esposa. Vai ter hora que você vai ter que fazer a vontade dela ao invés da sua. E quando você faz isso, você está sim fazendo um esforço para poder agradar ela. Vai ter hora que você vai fazer isso pelos seus filhos. Vai ter hora que você vai ter que fazer isso pelo seu ministério. Vai ter hora que você vai ter que fazer isso aí no seu trabalho para que você possa liderar de forma sólida, sabe? Mas a grande questão é que nós jamais poderemos fazer tudo isso se o lugar onde vem toda a energia, se o lugar onde vem toda a fonte de inspiração, se esse lugar não for cuidado. E por que eu dei toda essa volta, esse pano de fundo aqui na nossa introdução, meus amigos? Eu falei sobre isso porque à medida que a gente caminha, o peso das responsabilidades, né? Entenda comigo essa palavra, a responsabilidade que nós temos dentro da nossa casa, no trabalho, em todos os nossos compromissos, uma vez que as coisas não estejam tão sincronizadas, tão boas, nós tendemos a fluir de forma mais pesada, sabe? Nós tendemos a fazer as coisas de forma mais performática, mais mecânica. No entanto, o que o salmista nos lembra nesse texto de Salmos 34, que nós lemos no verso 8, o salmista diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe? Muitas das vezes, talvez você não está fluindo na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, nas suas finanças. Talvez você não está fluindo em alguma dessas áreas porque você não tem provado do Senhor. Nós não fomos chamados apenas para ler esse livro e fazer disso a condição de que está tudo bem. Nós somos convidados por Deus a ler esse livro e encarnar esse livro em nós. Esse livro sem a presença de Deus, esse livro sem a presença, sem a unção do Senhor, é um livro qualquer como os demais livros desse mundo. Mas nós fomos chamados a ler esse livro e fazer com que essas palavras tomem forma dentro de nós. Nós somos chamados para esse tempo a nos enchermos da palavra de Deus, a nos enchermos desses momentos de oração que nós temos com o Senhor e fazer com que isso gere de fato vida em nós. O próprio Jesus, ele disse: olha, eu não vim para tentar resolver, eu não vim para tapar buraco, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então Jesus não veio para você sobreviver, Jesus veio para te dar uma nova vida, para que você possa viver uma nova vida. E nós jamais entraremos no novo de Deus, assim como a transição de hoje para amanhã. Nós jamais entraremos no novo de Deus se nós não provarmos do Senhor. Nós somos chamados como igreja santa de Deus a poder nos relacionarmos com Deus e provarmos do coração de Deus. Nós somos chamados a poder provar mais e termos menos teoria. Nós vivemos um tempo tão teórico que tudo precisa comprovar, tudo eu preciso colocar no papel, no documento. Isso é muito bom e isso é necessário. Mas quando se fala com Deus, desculpas não é o bastante. Quando se fala sobre o nosso relacionamento com Deus, nós somos chamados a poder sermos genuínos nessa aliança. Sabe, meus amigos, se o próprio Jesus, se Jesus honrasse mais a disciplina do que o coração, Jesus tinha louvado a vida dos fariseus. Mas pelo contrário, Jesus os repreendeu lá no capítulo 6 de Mateus. Jesus vai tocar no assunto da oferta, Jesus vai tocar no assunto do jejum, Jesus vai tocar no assunto da oração. E em todos esses momentos Jesus vai falar: se o que você está fazendo é apenas para ser performático, se o que você está fazendo é apenas para aparecer, para ter volume,
Você já recebeu a sua recompensa, e a sua recompensa era ser visto pelos homens. Isso é muito pouco diante do que Deus tem para nós. Mas lá no capítulo 6 de Mateus, no verso 6, Jesus inicia falando, olha, pelo contrário, antes de você orar, você não vai orar como os fariseus, como os doutores da lei que querem subir nos bancos para serem vistos pelos homens com orações longas, com repetições longas. Pelo contrário, o que vocês têm que fazer agora é o seguinte, vocês vão entrar dentro do quarto de vocês, no verso 6 de Mateus, capítulo 6. Vocês vão entrar dentro do quarto de vocês vão orar ao Pai, que está em secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará plenamente. Nós somos chamados a usufruir de todo o potencial de Deus para nós, através da entrega do nosso coração, através de uma entrega genuína. Eu e você somos chamados a sair do modo religioso, do modo onde nós só temos casca, e nós entrarmos nesse modo onde tudo que existe em volta de nós ganha sentido e movimento a partir não do que eu faço, mas a partir de quem eu sou. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. E por ser filhos de Deus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E por ser filho de Deus, todas as coisas ganham movimento. E por ser filho de Deus, todas as coisas ganham significado. E por ser filho de Deus, eu sou alguém totalmente completo no Senhor. Por ser filho de Deus, eu tenho certeza que eu vou iniciar esse ano como alguém que vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Eu não sei qual que é a sua expectativa. Tem muita gente que vai virar de hoje para amanhã na praia. Claro que tem muita gente que vai, eu gosto muito de ir na praia. Podem ir à vontade, sabe? Tem gente que gosta de ir lá pular ondinha, né? Mas tá amarrado no nome de Jesus. Você não vai pular ondinha não, amém? Então, tipo assim, tem muita gente que diz que se fizer todo esse ritual, eu vou na praia, vou pular 3 ondinhas, eu vou dar 3 pulinhos lá e vai estar tudo certo. Iniciar. A gente que é brasileiro tem essa história, gente. Tipo assim, você anda desanimado o ano inteiro, mas chega o final do ano, você tem certeza que quando virar de um ano para o outro, tudo vai mudar. Mas na verdade não muda. Sem a presença nada muda. Sem a presença só existe morte. Essa é uma palavra dura, mas é verdade. Sem a presença de Deus só existe morte. Sem a presença de Deus não existe eternidade. Sem a presença de Deus não existe alegria. Sem a presença de Deus não existe propósito. Sem a presença de Deus, todo esforço que nós venhamos fazer perde o seu sentido. Todo o seu esforço que nós venhamos fazer, isso se torna apenas esforço, cansado, enfado. Então nós somos chamados a ressignificar o nosso relacionamento. Entrar nesse novo tempo com Deus, mas como alguém que prova de Deus. O próprio Jó, ele viveu essa realidade. Jó, o que ele fez? Em todo esse contexto do livro de Jó, ele era alguém que ele conhecia a pessoa de Deus apenas por ouvir as pessoas contarem as histórias de Deus. Apenas por ouvir as pessoas contarem o que elas experimentaram de Deus. Mas Jó não tinha experimentado, mas lá no último capítulo ele vai falar, olha, hoje os meus olhos te veem. Hoje eu provei daquilo que eu sempre ouvi as pessoas falarem de quem o Senhor é. Sabe, nós somos chamados a esse lugar de provar o Senhor. Nós somos chamados a esse lugar onde nós vamos testemunhar, evangelizar, falar do Evangelho, falar do poder da graça, o poder da graça do nosso Deus, o poder das palavras do nosso Deus. Nós vamos falar não baseado em conhecimento teórico, mas nós vamos falar baseado em relacionamento. Tem muitas pessoas que falam, que conhecem, que gostam, que sabem o que é isso e aquilo, mas não. Se não houver relacionamentos, não tem aliança. Assim como um jogador de futebol. Tem muita gente que gosta, que eu gosto também de jogo de futebol e tal, mas tem muita gente que sabe de tudo do time dele. Ele sabe de tudo sobre o técnico, sobre os principais jogadores. Ele conhece, ele sabe de tudo, mas eles não se relacionam. Conhecimento teórico jamais vai gerar identidade, meus amigos. O que gera identidade é relacionamento pessoal, é olho no olho, é o mesmo DNA. E nós, como igreja, somos chamados para esse novo tempo, amém? E um segundo ponto que eu diria para vocês, já concluindo aqui a nossa fala, é que uma vez que nós aprendemos sobre nós provarmos do Senhor,
Nós precisamos aprender que Deus, tudo aquilo que nós fazemos só tem sentido se nós fazemos na presença de Deus. Quantas vezes nós construímos, quantas das vezes nós trabalhamos, quantas das vezes nós geramos família, quantas das vezes nós trabalhamos no nosso ministério, mas sem a presença de Deus. Lá no Salmo 127 vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Quantos de nós, se Deus tirasse o Espírito Santo dele do nosso meio, quantos de nós continuaríamos a fazer a mesma coisa? Misericórdia, que Deus nos livre disso, sabe? Mas eu creio que Deus está moldando nosso coração para que nós possamos perceber os movimentos dele em meio ao lugar onde ele nos plantou. Então, nós precisamos entender nesse segundo ponto que eu jamais posso cavar num lugar onde Deus não me mandou cavar. Ainda que seja uma pedra. Se Deus me mandou cavar em cima de uma pedra, eu vou cavar porque é a vontade dele. Eu sei que no final tudo vai dar certo. Agora, se Deus não te mandou fazer aquilo, não faça. Amém? Nós precisamos disso. E nós precisamos também entender que em todo esse trabalho que nós temos, gente, eu já falei sobre isso aqui em algum momento, em todo esse trabalho que nós estamos fazendo, sobre a questão de entender onde Deus edifica, sobre a questão de entender que nós precisamos mesmo conhecer a Deus, nós precisamos aprender que seja qualquer coisa que nós venhamos a fazer, nós não vamos experimentar da vontade de Deus somente aqui no templo, somente nesse lugar onde os cultos acontecem, onde o louvor extraordinário acontece, onde a palavra poderosa acontece. Isso é muito bom, mas não é só nisso. Nós precisamos aprender que seja lá no trabalho, em casa, seja nas ruas, seja nos relacionamentos, nas nossas amizades, seja na nossa família, nós precisamos aprender a desfrutar de Deus nesse processo, sabe? Porque certamente isso vai requerer de nós um esforço, certamente isso vai requerer de nós um compromisso, um engajamento. Mas se nós não aprendermos a usufruir da vontade de Deus, daquilo que Deus tem, a nos relacionarmos com Deus nesse processo, em algum momento nós vamos parar. Porque nós não vamos ver a presença de Deus, nós não vamos ver a atuação de Deus, e isso gerará em nós peso, sabe? Então, esse terceiro ponto seria reconhecer a presença de Deus em tudo que nós fazemos. Leandro, é ser espiritual, é espiritualizar tudo? Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre ter uma voz sensível, ter um ouvido sensível para perceber a voz de Deus em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Não estou dizendo que você tem que chegar num sinal e poder... Deus é para me atravessar o sinal ou não. Não estou dizendo sobre isso. Isso é lógico. Tem sinal, tem um semáforo lá. Mas eu estou dizendo que nós precisamos aprender a dependermos de Deus, sabe? A reconhecermos Deus nesse processo onde nós somos inspirados, onde nosso coração é lavado pela palavra, esse lugar onde nosso coração é guardado de mentiras, esse lugar onde Deus nos protege do homem mau, esse lugar onde Deus nos protege das armadilhas, nesse lugar onde Deus nos reveste com poder para poder ser uma prova incontestável de que Ele existe, que Ele é real, de que Ele ama, que Ele deseja alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Então, esse seria um trecho da nossa palavra de hoje, meus amigos. Eu queria que vocês refletissem nisso. Nós jamais iremos iniciar um 2026 se nós não fizermos isso, provando do Senhor, edificando onde Deus edifica, sabe? E também tendo dependência do Senhor. Nós precisamos que esses elementos estejam presentes na nossa caminhada, para que a nossa vida seja uma vida autêntica, não uma vida copiada, para que a nossa família seja amparada por nós e para que nós possamos, de fato, estar no centro de onde Deus deseja para cada um de nós. Então, essa é uma reflexão para hoje. Nós vamos nos preparar agora para poder louvar a Deus. Eu quero orar aqui agora por nós, né? Eu quero orar, logo após a oração, nós vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Depois nós vamos voltar com as orações, os pedidos de orações, os aniversariantes. Mas eu quero orar aqui agora por nós. Amém? Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Quero te agradecer por tudo, porque não há outro igual a ti, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor é bom. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que
o Senhor nos dê um coração ainda mais dependente do Senhor, Pai. Para onde nós iremos, Pai, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor? Para onde nós iremos se só o Senhor é aquele que é capaz de sustentar a nossa vida, Pai? Então nós queremos colocar toda a nossa existência diante do Senhor e nós pedimos, Pai, toca cada área da nossa vida. Toca a nossa existência, Pai. Toca o nosso caráter, toca as nossas finanças, toca, Deus, a nossa família, toca a nossa esposa, os nossos filhos. Toca, Deus, em nome de Jesus, o nosso trabalho, toca o nosso ministério, Pai. Em nome de Jesus, que a unção do Senhor seja sobre nós, Pai. Assim como o apóstolo João, ele disse lá em 1 João capítulo 3, no verso 8, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E eu oro, Pai, para que essa identidade do Filho do Senhor seja implantada ainda mais, seja vista, seja experimentada ainda mais na igreja do Senhor, Pai. Nós não queremos medir força com o diabo, mas nós queremos aqui firmar a bandeira do Senhor, a estaca da bandeira do Senhor nesse lugar e dizer que, Pai amado, o Senhor é o Deus da salvação, o Senhor é o Deus da nossa vida. Então, Pai amado, sê conosco, guarda os nossos pastores, guarda os nossos líderes, guarda as nossas ovelhas, Deus. Em nome de Jesus, guarda as nossas casas e seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai. Eu te agradeço e eu oro, Pai. E eu oro em nome de Jesus, Pai. Vamos louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Você que já trouxe seu dízimo e sua oferta, fique de pé e vamos louvar ao Senhor. Te adoro.
Amém, glória a Deus por isso. Nós vamos agora passar para os nossos aniversariantes. Quero te convidar a poder colocar no chat, né? Não sei se você já colocou, pra gente conferir aqui se tem alguém aniversariando hoje. Eu sei que tem 2 pessoas aqui na minha lista que estão fazendo aniversário hoje, 31/12. Primeiro é a Lúcia Helena de Almeida Bicalho, né? E segundo é a Rejane de Araújo Faia. Então, parabéns, Deus abençoe vocês, que Deus possa renovar as forças de vocês para esse novo tempo, né, para vocês poderem viver aquilo que Deus tem preparado em cada área da vida de vocês. Também quero abençoar você que está nos assistindo aí. Talvez você está fazendo aniversário hoje, seu nome não está aqui, né? Então você pode colocar o seu nome no chat para a gente poder, né, orar por você. E se você ainda não faz parte de uma comunidade de fé e você aqui de Juiz de Fora, quero te convidar, você é convidado. É nosso convidado a poder conhecer a gente, a poder pertencer a esse lugar onde você vai ser cuidado, esse lugar onde você vai ter gente perto, cuidando de você, caminhando perto de você, da sua família, e vai ser uma bênção, amém? Quero orar por todos os nossos aniversariantes, ore comigo também, agora. Pai, obrigado, Pai, por esse novo ciclo da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado, Pai, pela vida da dona Lúcia, obrigado pela vida da Rejane. Nós queremos te agradecer por elas, Pai. Agradecer também por todos os outros irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário hoje. E, Pai, a nossa oração é para que o Senhor possa, Pai amado, nesse novo ciclo, Pai, da vida delas, Pai amado, deles, poder dar a eles uma visão ainda mais clara, Pai, de quem o Senhor é, Pai. Assim como nós falamos aqui, Pai, que eles possam crescer ainda mais, Pai amado, como alguém que, Pai amado, experimenta mais, Pai amado, do seu favor, Pai. Então eu oro pedindo ao Senhor, Pai amado, renova a saúde, as forças, Deus, a esperança, a alegria, a paz, Deus, o amor, Deus, e que em tudo eles possam, Pai amado, poder iniciar essa nova trajetória da vida deles, Pai amado, como alguém, Pai amado, que experimenta, Pai amado, o verdadeiro amor do Senhor. Eu abençoo cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Estamos passando agora para o nosso momento de oração, para a gente já poder concluir, né, mais essa manhã preciosa aqui do Café com Cristo. E que bom que você esteve aqui, que bom que você está acompanhando. Se essa palavra te abençoou até agora, se isso falou ao seu coração, se você é alguém que precisa, né, crescer nesse lugar de intimidade com Deus, crescer nesse lugar de entrega, de responsabilidade, quero te convidar a poder colocar aqui no chat, né? Glória a Deus por isso, poder glorificar a Deus, poder, né, colocar aqui o nome das pessoas da sua família, né, representando cada uma delas, como uma forma, né, de poder dizer, né, de liberar a bênção de Deus sobre a vida deles também, delas. E é interessante que às vezes nós ficamos esperando uma palavra de Deus, alguém de Deus vir chegar, liberar uma palavra sobre a gente, sobre a nossa família. Mas sabe algo que é legal, meus amigos? Você, nós temos a autoridade do Senhor para poder abençoar a nossa casa. Então, uma vez que você acorda, uma vez que você chega para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, e você diz, olha, eu abençoo o seu dia, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo os seus estudos, eu abençoo a sua empresa, ou as suas empresas também, no plural, né? Eu abençoo os seus negócios, eu abençoo o que você vai fazer hoje na rua, suas atividades. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você pode fazer isso também. Eu quero te convidar hoje, nesse dia tão especial, peculiar do nosso, né, do nosso ano, dia 31/12. Quero te convidar a poder chegar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E não espere, talvez, é claro que Deus pode vir e trazer uma palavra de Deus assim fresca. É claro que isso é muito bom e Deus sempre faz. Mas Deus também te deu autoridade para poder, na sua palavra, ser uma palavra tão carregada da palavra do Senhor, que você pode ser um canal também na vida dos seus filhos, da sua família. E liberar uma palavra de bênção sobre eles. Liberar uma palavra de bênção sobre esse novo ano que nós estamos entrando agora. De poder esperar, olha, eu vou declarar que o meu ano, o ano de 2026, não será um ano igual a esse ano de 2025. Eu vou crescer mais em Deus, eu vou ser mais próspero, eu vou ser alguém que vou amar mais as pessoas, vou ser mais paciente, vou ser mais longânimo, eu vou ser alguém que vou ser conhecido como um facilitador para que essas pessoas conheçam a Deus. Eu vou ser alguém que vou ser encontrado como alguém que inspira as pessoas que estão perto de mim, né? Não só na igreja, mas
no trabalho, com os nossos amigos, né, com a nossa família. Então, quero te convidar nessa manhã e poder inspirar você mesmo. Você pode chegar para sua família, abençoar. Se eles já saíram para o trabalho, não tem problema não, você pode ir agora. Né? Quando acabar o Café com Cristo, tira um tempo para você orar e começa a abençoar, faz uma lista. Olha só para você ver. Claro que não vai dar para vocês verem agora, mas eu sempre, quando eu acordo lendo, né, para mim ter um momento devocional, eu sempre faço uma lista de diversas coisas que eu preciso orar. Talvez não vai dar para você ver muito bem aqui agora. Deu para ver, pode tirar um print. Eu sempre coloco aqui, ó, primeiro, o meu altar, a minha vida diante de Deus, né? Coloco aqui a minha família diante de Deus, coloco a minha célula, o meu trabalho, o meu ministério, a minha liderança, eu coloco aqui os meus amigos, né? E eu oro por cada um deles, sabe? Então você pode fazer isso também, libera uma palavra profética. Ah, Leandro, mas Deus não me mandou fazer isso. Deus te mandou abençoar, meus amigos. O que Deus não mandou a gente fazer é ficar murmurando. Mas se a sua palavra é uma palavra que abençoa, libera essa boca aí, começa a profetizar, começa a declarar bênção, começa a declarar palavra de vida na vida dessas pessoas, amém? Então essa é uma palavra que eu tinha para poder abençoar vocês hoje, compartilhar com vocês hoje. Eu quero agora orar, né, pelos nossos pedidos de oração, encerrar esse tempo nosso glorioso. Amanhã tem Café com Cristo de novo. Na verdade, eu vou até confirmar depois, porque a gente já está entrando nesses 12 dias de oração, de jejum e oração. Então você é convidado. Se você, né, aqui da região, perto de Juiz de Fora, você é convidado até o dia 12 de janeiro, ininterruptamente. Você vai vir para cá à noite, vai começar sempre às 7h30. E você vai participar desse tempo com a gente. Eu não sei ainda se vai ter café da manhã durante esses 12 dias, tá? Mas após isso, com certeza vai ter sim. Então, vamos orar agora. Assim como eu disse, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, quero abençoar você, concluir. Obrigado você que ficou todos esses tempos aí, né? Você que foi fiel nesse Café com Cristo, né? Desde o início do ano até agora. Eu sei que isso, né, é muito importante para tantas pessoas, né? Acordar com um devocional tão abençoado. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pela sua entrega a Deus. Isso é muito benção. Então, vamos orar o nome do Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Nós queremos te honrar, Pai. Obrigado por esse ano. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor fez, Pai. Obrigado pelos desafios também, Pai. Obrigado porque em tudo isso, Pai amado, nós aprendemos. Nós cremos que aquilo que não é bênção é lição para a gente poder aprender, Pai. Então, Pai amado, sê conosco. Pai, nessa trajetória, nessa virada de ano, nós oramos para que o Senhor esteja à frente, nos guiando em todos os nossos passos, Pai. Certamente tem tantas pessoas aqui que têm dores, Pai. Tem situações que afligem, que dá medo. Situações, Pai amado, que muitas das vezes aterrorizam, Pai. Mas a nossa oração, Pai, é para que o Senhor, de forma sobrenatural, possa vir de encontro a cada uma delas, Pai. A nossa oração é para que o Senhor possa, Deus amado, interagir, intervir na situação, na vida de cada um deles com a sua mão de poder, Pai. Mudando todo o quadro de enfermidade em saúde, mudando todo o quadro, Pai amado, de incerteza em convicção, mudando, Pai amado, todo o quadro, Pai amado, de divórcio em restauração de casamento, Pai. Mudando todo o quadro, Pai amado, de escassez em prosperidade, mudando todo o quadro, Pai amado, de trabalho estagnado, Pai amado, num trabalho próspero. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te peço, Pai amado, toca cada área das nossas vidas, Pai. Toca a nossa existência com a sua mão de poder. Nós queremos viver um tempo novo com o Senhor, Pai. Nós queremos provar e ver do Senhor. Eu quero provar e ver do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toca nossas vidas, que o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério não seja o mesmo nesse novo ano que se inicia, Pai. Em nome de Jesus, toca as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que essa igreja seja conhecida como uma igreja segundo o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também, Pai, os nossos pastores, Pai. Abençoe, Pai amado, em nome de Jesus, todos os nossos pastores. Quero abençoar o nosso pastor Wesley Nascimento, Pai, que Pai amado, tanto nos ajudou, tanto esteve conosco nesse tempo aqui. Pai amado, quero te agradecer pela vida dele, porque como
Pai amado, tantas coisas foram feitas aqui, tantas coisas o Senhor usou ele para acontecer. E obrigado por ele, pela família dele. Obrigado, Pai, pela vida da pastora Josi, que está indo para BH, mas o Iron, a Manu, o Miguel, que o Senhor possa usar essa família com poder e com graça, ainda mais, Pai, ali em BH, Pai. Em nome de Deus, abençoa também o pastor Wesley Garcia, Pai, mas a sua família, ali em Jardinópolis, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser bênção naquele lugar também, Pai. Abençoa também, Pai, os pastores que ficaram aqui, Pai. Abençoa a pastora Rose, a pastora Eugeniana, o pastor Bruninho, o pastor Marcelo, o pastor Silterson, Pai amado. Abençoa também, Pai amado, a pastora Cristina que está vindo para cá também, Pai. Abençoa o pastor Leandro, Pai, em nome de Jesus, meu xará. Deus, que seja um novo tempo na vida deles também como liderança pastoral nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa viver um tempo novo como igreja também, Pai. Nós agradecemos por todos esses anos de trabalho que teve até agora, mas nós também oramos, Pai, para que haja uma nova unção sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus, uma unção de alegria, de renovação de esperança, de paz. Em nome de Jesus, abençoa o povo do Senhor dessa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus a graça do Senhor sobre cada um de nós, Pai. Abençoe toda a liderança da sua casa, abençoe cada um de nós. Guarda o restante do nosso dia, Pai, que a gente possa fazer uma transição de ano, Pai amado, cheia do Espírito Santo, Pai. Nós entregamos tudo diante do Senhor e nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Porque nós oramos. Amém. Amém, meus amigos. Glória a Deus por esse tempo. Estou muito feliz por ter feito esse Café com Cristo, ainda mais hoje, 31/12. Olha que glória, olha. Então, você fique firme aí, 2026 a gente vai estar colado, vai estar junto aí, tá? Vai ser um tempo de glória ainda mais para nós. Então, que Deus abençoe o restante do seu dia, que você possa usufruir ainda mais, aproveitar com a sua família, diga que ama as pessoas que você ama, não deixe para depois, né? E seja alguém notório nessa terra. Amém? Receba o meu abraço, meu carinho e tamo junto. Deus abençoe. 7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.